Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia. E o tema de hoje é as melhores práticas tributárias na farmácia. E para falar sobre esse tema, trouxemos um especialista, que é o Giovanni Coelho, CEO da Syntax. O Giovanni é especialista em tributação, formação de preço de venda no mercado farma. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Marcelo. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar nesse projeto junto, que as ideias principais é ajudar o dono da farmácia a tomar as melhores decisões. Giovanni, quando se fala em melhores práticas, o que isso quer dizer? Marcelo, basicamente, o que você tem que pensar? Um dono de farmácia, ele tem que entender como que os tributos funcionam. Como os tributos impactam na sua formação de preço de venda, na sua lucratividade. Então, por isso que é importante ele implementar dentro do seu negócio os melhores métodos, os melhores cálculos, da forma correta para tomar a decisão correta, uma decisão que te dá mais lucratividade e assertividade na precificação e no lucro ideal que você está buscando. Então, Giovanni, por que um dono de uma farmácia precisa entender de tributação? Se o dono de farmácia ele acaba de comprar um produto de uma indústria, pode ser que esse produto tenha IPI, PIS e COFINS, ICMS, substituição tributária, tá? Então, como que ele vai formar um preço de venda e garantir? Por exemplo, você pega as grandes redes hoje, elas trabalham com o conceito de margem. Então, ela quer ganhar 30%. Então, ela não pega o preço de compra e coloca 30%. Ela leva em consideração todos esses tributos e depois ela adiciona os 30%. Porque na hora que você apurar o seu lucro, o seu resultado, você vai ter exatamente aquele percentual, aquela lucratividade planejada. Então, o dono da farmácia, ele não pode simplesmente deixar de lado o conhecimento de ICMS, de PIS e COFINS, que ele pode pagar tributo a mais, porque tem muito produto hoje, Marcelo, que já é monofásico, ou seja, o tributo já foi pago anteriormente. Mas como ele não cadastra corretamente isso dentro da sua base de dados, acaba que um contador sem esse conhecimento paga tributo novamente sobre aquele produto. Então, é importante o dono da farmácia entender essas práticas tributárias que fazem parte do seu negócio. Giovanni, então, o tema mais complexo, para o mercado farma, quando se fala desse tema, que você está abordando, que é o tema de tributação, essa tal de substituição tributária. Você consegue explicar aí de uma forma rápida o que é essa substituição tributária? A substituição tributária surgiu basicamente do que, Marcelo? Antigamente não tinha nota fiscal eletrônica, e muitos donos de pequenos negócios compravam, não emitiam nota fiscal e o governo não arrecadava. Então, por conta dos pequenos negócios não estarem emitindo nota fiscal e nem tinha como fiscalizar todo mundo na época, o que aconteceu? O governo pensou numa outra forma dele antecipar o tributo lá da ponta. Então, o que o governo criou? Criou a substituição tributária, onde os donos da farmácia são substituídos. Ou seja, o distribuidor, na hora que vende para ele já calculou o tributo que você deveria pagar na ponta, que o dono da farmácia deveria pagar. Então, ele fez o cálculo tributário antes. Então, imagina que você vendeu o produto por R$100. Então, se a alíquota é 18, você deveria pagar 18 sobre a venda. Só que o governo ele pega esses 18 e coloca no preço, no seu custo. Então, se você, a partir de amanhã, vender 100 notas esse produto, o que acontece? Não tem problema, o governo já arrecadou aquele imposto que ele queria. Então, a substituição tributária ela fica muito mais complexa, até por causa dos métodos de cálculo. Porque o que a gente tem que entender também da substituição tributária? Que ela pode ser calculada por outros métodos. E esses métodos podem variar por estado. Giovanni, quais são os métodos de cálculo de substituição tributária? E aqui já, Giovanni, você pode falar para quem está nos assistindo agora sobre aquela surpresa que a gente tem para eles. Marcelo, os métodos são os seguintes. O mais famoso é o método por MVA, margem de valor agregado ou índice de valor agregado. É o MVA ou IVA, onde utiliza um método de cálculo onde você pega o preço de compra e maximiza aquele preço de compra agregando aquela margem de valor agregado. Então, esse é o método. O segundo método é o PMC menos redutor. PMC é o seguinte, você pega o PMC do produto, aplica um redutor e acha a base de cálculo. Em cima dessa base de cálculo, que vai ser calculado o tributo de ST também.
E o terceiro método, que não é tão popular, mas agora está no Espírito Santo e pode ser que vá para outros estados, é o PMPF. Tá? Esse PMPF é um preço determinado pelo estado, mostrando assim, ó, esse aqui é a base de cálculo da ST. Marcelo, inclusive, né, tem uma surpresa aí que você falou, a gente criou um e-book, tá, explicando com muito mais detalhes, com gráficos, como que funcionam os 3 métodos. Então vai ficar muito mais fácil para quem está assistindo agora esse vídeo agora, você conseguir com mais detalhe entender como é que funcionam esses métodos e como que ele é calculado. Giovanni, ao comprar um produto de um distribuidor, o dono da farmácia pode correr algum risco tributário? Ó Marcelo, se o dono da farmácia ele compra um produto de um distribuidor, né? A princípio, dentro da prática, não era para correr nenhum risco. Mas o que pode acontecer é que esse distribuidor ele está fazendo algum processo de sonegação. Então, sempre que você comprar, você suspeitar que esse distribuidor está vendendo muito mais barato que a média, então pode ser que esse distribuidor está fazendo algum tipo de sonegação fiscal. É comum isso acontecer, principalmente nos estados onde quem é o responsável por calcular a ST é o distribuidor na sua compra. Giovanni, quais são os cuidados então que uma farmácia deve tomar para que ela não corra nenhum tipo de risco ao comprar de um distribuidor, né, que não pagou algum tipo de tributo? Então vamos imaginar, você é dono de uma farmácia, você está comprando os produtos e aí tem aquele distribuidor que vende mais barato. Você sabe que se você comprar mais caro, né, você não vai ter competitividade, não vai vender. E aí você acaba comprando daquele distribuidor também. Então, quais são os cuidados que você tem que ter? Cuidado número 1, você tem que fazer o pedido de compra, tá? Você tem que fazer um pedido de compra formal, mostrando que você fez tudo dentro de um processo, não foi uma conversa de bate-papo ali, você fez o pedido para ele, você formalizou o pedido. Depois, na hora que você for pagar, busque pagar por boleto. E caso for pagar por depósito em conta, faça o depósito na conta da empresa. Não faça o depósito em conta de uma pessoa física, ou de um terceiro, ou de outra empresa, mostrando que você está fazendo as coisas do jeito certo. Outra coisa, Giovanni, eu quero validar se aquele cara ali, ele está idôneo, né? Você vai lá no site da Secretaria da Fazenda e tira a certidão negativa de débito. Isso mostra, se você tirar a certidão negativa, vai mostrar que essa empresa é idônea, não tem nada de errado com ela. Pelo menos até agora o governo não pegou nada. Se o governo não pegou nada, como que você poderia pegar? E por último, se você quiser fortalecer mais isso, você pode ir até no Google Maps e ver se naquele endereço existe uma distribuidora, porque às vezes nem existe, tá? Então acontece, se você tiver com esses processos dentro da sua empresa, na hora que o governo vier cobrar esse imposto de você, o que você pode falar? Olha aqui, ó, eu fiz meu dever de casa, ó. Tirei até certidão negativa, não tinha nada contra esse cara. Como que eu podia suspeitar que ele era? Então não teve má fé da minha parte. Então com isso, com esses argumentos, aí sim um bom advogado consegue te proteger e ganhar a causa para você. Agora, se você pagou no dinheiro, não tem pedido de compra, entendeu? Você depositou na conta de uma pessoa física, nunca tirou certidão negativa, fica muito mais difícil de defender. Vai parecer que você teve má fé naquele processo. Muito bacana, Giovanni. E que dicas que você pode dar agora, Giovanni, para as pessoas que estão nos assistindo? Você que está assistindo agora esse vídeo, o que é importante? É você entender tudo o que acontece dentro do seu negócio. Você tem que entender as variáveis que compõem o seu negócio. Não adianta você buscar uma receita mágica, tá? Tem muita gente vendendo receita mágica e não existe um caminho fixo para o sucesso, para o dono de farmácia. Mas o que você tem que entender? Você tem que entender dos impostos de PIS e COFINS, que você pode estar pagando errado, você tem que parametrizar o seu negócio corretamente e garantir que o contador seu entenda do mercado farma. O outro ponto importante também, você tem que entender dos métodos de lucratividade. Existe margem e markup. Markup, gente, ó, já saiu de linha, é coisa do passado. Agora você tem que trabalhar com margem, saber exatamente qual que é o seu ganho e levar em consideração também todos os tributos. E por último, quando você está buscando, você tem que qualificar a sua equipe, para você que tenha aqui mais pessoas vigiando o seu processo de price. O comprador tem que ser negociador, mas também tem que entender de lucratividade. O vendedor também.
Você tem que escolher os produtos que você vai pôr no seu sistema e que te dá mais margem e mais lucratividade. Então, isso é o dever seu. Então, por isso que eu falo, tem que estudar, gente. Não tem caminho, não tem atalho, não tem nada. O objetivo aqui é mostrar para você o que é real dentro do negócio, tá bom? Um grande abraço para todos aí, Marcelo. Bem, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, se aprofundar com mais detalhes, tem um link aqui na descrição do vídeo e você vai ter direito a um e-book totalmente gratuito. E aproveito e convido você a se inscrever aqui no canal da Apsen, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe esse conteúdo e aproveite e deixe um like aí também. Tá? Agradeço a sua atenção, muito obrigado.